Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que bem. Então, chegou mais uma aulinha para vocês de tecnologia. Na quarta passada foi postado, né, a aula do Centro de Mídias para vocês rever a aula. Para quem perdeu, né, aproveitar o momento. A aula da nossa dia 8 do 3 a 12 do 3, né? A gente tem uma aula na semana de tecnologia e inovação durante a semana, ok? Objeto de conhecimento, cultura maker, que nada mais é do que, né, o construir, né, com as próprias mãos, algum tipo de material, algum tipo de objeto, com outros materiais que envolva alvenaria, madeira, até sobras de parte de eletrônica, né? E as narrativas digitais que a gente vai começar a aprofundar esse conhecimento aí. Reação em cadeia. Quanto às habilidades, o que espera de vocês é que a gente aprenda o pensamento computacional, compreender, criar narrativas digitais para expressar temas pessoais, conhecimentos sobre temas escolares e a própria aprendizagem. Pensamento computacionais, como resolver problemas com autonomia e criatividade, utilizando ou não as tecnologias digitais, atividade plugada ou atividade desplugada. Lembrando que a atividade plugada é aquela que a gente está dentro das conexões online, ou desplugada, aquela que nós estamos desligado, até mesmo fora da tomada. Na aula passada também a gente falou um pouquinho sobre os verbetes, né? Que o verbetes nada mais é que sinônimos de notas, anotações, apontamentos, comentários, registros, verbas, né? Que é da classe gramatical substantivo masculino singular. E a gente vai dar sequência de atividade, né? Falar um pouquinho mais sobre os verbetes. Então, a respeito dos verbetes sugeridos que nós temos aqui, né, que fala aí a língua um pouco mais da tecnologia, temos a inteligência artificial, IA, dentro da computação, a inteligência artificial é um mecanismo ou dispositivo que faz a simulação do cérebro humano para racionar, tomar decisões e aprender com experiências. Um exemplo prático do uso da inteligência artificial está nos chamados, né, chatbot, que é o robô atendente, utilizado no setor de atendimento aos clientes das empresas em serviços financeiros, para análise de créditos ou ainda na área de marketing ou campanhas com links patrocinados. Internet das coisas, né? IoT, do inglês Internet of Things, IoT, tem como ideia central conectar por meio de sensores inteligentes e softwares os objetivos do mundo real. Com a IoT, é possível controlar os objetos remotamente, né? E também realizar o controle de estoques, evitando, por exemplo, a falta de remédio, desde sua fabricação até o armazenamento e distribuição. A gente também tem a fake news, né, que trata-se do compartilhamento de boatos ou desinformação em diversos tipos de mídias, tais como jornal impresso, televisivo, rádio e ainda online, por meio das mídias sociais. Esse tipo de notícia é escrita e publicado com a intenção de enganar. Então, quando a gente fala hoje muito da fake news, é o que mais tem hoje em dia nas redes sociais. Então, tudo que a gente vai publicar, né? A gente tem que ter o máximo de cuidado possível e verificar da onde saiu a fonte da notícia, né? Da onde saiu essa comunicação. Se ela é realmente ela é verdadeira, se a fala é verdadeira, se a foto é verdadeira, se tudo hoje em dia não está sendo editado. Continuando com a sequência de atividades verbetes, temos o algoritmo. Sabe o que é algoritmo? Na área da computação, o algoritmo é uma sequência de instruções para se executar uma tarefa e resolver um problema. Um exemplo
clássico de algoritmo é uma receita de bolo, onde é apresentado passo a passo de todo o processo. Os manuais de instrução também são exemplos de algoritmo. Também outro exemplo de algoritmo é quando a gente vai digitar lá, né, a gente abre o celular e coloca lá uma sílaba, né? Você vai digitar, por exemplo, música, aí você digita mu, aí já aparece música, musculação, né? Aparece outras palavras, aí já sai pronta a palavra aqui pra gente, né? Aí a gente usa praticamente aquele tal do corretor, né? Que a gente clica em cima e já envia a palavra. Temos também o hashtag, né? Que é muito popular nas redes sociais, a gente chama de hashtag. É o nome dado a uma expressão, frase ou palavra procedida pelo sinal popularmente conhecido como jogo da velha. Em sua tradução livre, podemos dizer que é uma etiqueta que serve para rotularmos uma publicação, de maneira mais prática, como quando hashtags são publicadas nas redes sociais, como Instagram, Twitter e Facebook. Ela se transforma em um hiperlink que acaba marcando, né? Fica marcado ali a indicação, categorizando e organizando as publicações relacionadas ao mesmo tempo. E os bitcoins, que é o que mais se falou-se também nos últimos tempos, né? Que são as criptomoedas, as moedas online, são as moedas digitais. As mais conhecidas delas é Bitcoin, que tem cotação em dólar e sua negociação é feita por uma plataforma chamada blockchain. Com as criptomoedas é possível fazer compras ou transações comerciais pela internet. Sim, você compra e paga através da internet, não é usado real, dólar ou outro tipo de moeda. Situação de aprendizagem, 2, máquinas de reação em cadeia. A gente vai aprofundar o nosso conhecimento hoje, né? Dê-me uma alavanca que moverei o mundo. Essa frase foi dita por Arquimedes, um dos maiores cientistas da humanidade. Por que será que ele disse isso? Nessa situação de aprendizagem, vamos estudar sobre máquinas. Claro que nem todas, mas sobre o princípio de sua estrutura. Uma das máquinas que conheceremos trata-se de um tipo baseado nas máquinas de Hobby, Goldberg. Elas têm esse nome em homenagem ao seu inventor Hobby Goldberg, em 1883 a 1970, né? Data de nascimento e data de seu óbito. Norte-americano que era cartunista, artista plástico, escultor e engenheiro. Suas máquinas apareceram pela primeira vez em tirinhas cômicas nos jornais da época. O Hobby criava máquinas complexas, em sua grande maioria divertidas, para executar tarefas simples por meio de reações em cadeia. É isso, reação em cadeia. E quem sabe descobriremos por que Arquimedes disse essa famosa frase que ficou para a eternidade. Que frase, professora? Qual a frase que Arquimedes disse? Dê-me uma alavanca que moverei o mundo. Vamos conhecer mais o assunto? Olha bem essas figuras, essas imagens, na verdade, né? O que vocês veem aqui é a primeira criação de Hobby Goldberg's Inventions, né? Ele inventou aqui uma máquina que, vamos dizer, tem um início aqui com as suas, com a letra do alfabeto, né? D, E, F, G, H, I, J, né? Aí deve ter o K, L, M, N, tem um final. Então, a gente acredita que a máquina dele. Então, essa máquina tem um objetivo. Eu acredito que o pássaro ali, na letra E, vai comer o biscoito, né? Ele vai ficar, não sei, o mais leve ou mais pesado, que vai fazer com que o F chegue no G, até chegar lá, ó, na onde? No foguete. E o foguete será lançado. Aí a gente tem uma outra imagem aqui embaixo. Vamos lá, caderno do aluno. Se vocês não tiverem, não tem problema. Construção de reação em cadeia, organizem-se. Vocês vão se organizar e vão preencher o mapa mental. Vocês vão escrever aí dentro o que vocês entendem por reação
em cadeia, tá? Vamos desenhar isso aí no caderno de tecnologia. Vai colocar toda essa lâmina lá. E nas nuvens que estão em branco, vocês vão colocar o que vocês entendem por reação em cadeia. Então, vamos lá. Sequência de atividade. A partir do que vimos nas lâminas anteriores e o que vocês preencheram no mapa mental, né? Que é sobre lá, o que vocês entendem sobre reação em cadeia, vocês agora vão observar a imagem que está aqui dos dominós, né? Aqui eu tenho uma sequência de dominós e tenho um dedinho aqui, um indicador, né? Quando a gente coloca lá, pega lá um monte de dominó, coloca um em pé, um na frente do outro, como está aqui na imagem. Eu pego o meu dedo e toco num dominó. A gente percebe que o primeiro dominó derruba o segundo, derruba o terceiro, derruba o quarto, entendeu? Até o último dominó. Nós já vimos até em redes sociais, né? Dominós gigantes, né? Milhões de dominós, feito maravilhas ali com desenhos, né? Montado até desenhos. E a gente percebe o que acontece com isso, né? Então, aí vocês vão, se você tiver dominó em casa, vocês fazem experimento, ou vocês podem olhar a imagem aqui, e vocês vão descrever o que acontecerá com os dominós, justificando a sua resposta. Então, aqui embaixo, tem esse espaço aqui em branco, que é para vocês escrever dentro o que acontece quando eu toco, né, nos dominós, certo? E tem que justificar o porquê. Então, nós temos outra atividade aqui. Vocês vão fazer uma experiência em casa. Vamos vivenciar essa reação em cadeia? Você vai precisar de 5 livros, um conjunto de 5 ou 6 lápis. Aqui eu coloquei só 3. Elástico ou elástico de cabelo. Sabe aqueles elásticos que a gente envolve dinheiro, assim? Que é aquelas liguinhas. Vai pegar aí, você vai prender os lápis com elástico, né? Faz um rolinho aí de lápis, de forma que fique bem firmes. Coloque os livros em pé, a uma distância de 4 dedos. Você põe o livro em pé, põe 4 dedos na frente assim, a sua mão, põe o próximo, né? Como se fosse um dominó na frente do outro. Mas a gente vai fazer com os livros. Coloque o feixe de lápis em uma das extremidades do livro. Em seguida, empurra o feixe dos lápis e veja o que acontece. Então, aí a gente entende que vocês pegou o livro, colocou um na frente do outro, com uma distância entre livros de 4 dedos. E eu também entendo que vocês pegaram lá o massinho de, né, o montinho de lápis enrolado e empurrou o primeiro livro. O primeiro livro derrubou o segundo derrubou o terceiro derrubou o quarto derrubou o quinto, né? Então, vocês perceberam que essa é uma reação em cadeia, né? O primeiro derrubou até o último, então é uma reação em cadeia. A partir de uma ação de empurrar o feixe de lápis, provoca-se uma reação em cadeia. Um livro vai derrubando o outro. Essa reação em cadeia é conhecida como a lei da ação e reação descoberta por Isaac Newton. É muito importante que vocês peguem esse nome aí, ó, Isaac Newton, e dê uma boa aprofundada no conhecimento, né? Vamos entender um pouco mais ele. Na atividade 2, máquinas simples, ler para conhecer. E o que são máquinas? Máquinas são objetos que facilitam a execução de tarefas em nosso dia a dia. Elas tornam nosso trabalho mais seguro, rápido e eficaz. Dependendo do número de peças que elas contêm, são divididas em máquinas simples e máquinas compostas. Vamos conhecer as máquinas simples. As simples são dispositivos capazes de alterar forças ou simplesmente de mudá-las de lugar, mudá-las de direção e sentido. Comumente, o termo máquina simples refere a 6 máquinas simples clássicas, que são uma alavanca, uma rosca, um plano inclinado, uma roldana, né? Fixa e móvel, roda de eixo. Então, aqui a gente tem os desenhos, né? Que veja 3 exemplos de máquinas simples. Quem já foi num parque de diversão e viu uma gangorra, né?
Aqui a gente tem madeira. A gente tem ali uma madeira em forma de triângulo e temos uma madeira em forma de uma reta. A gente tem um apoio de apoio e a barra fixa. Do outro lado temos uma caixa verde. As alavancas são máquinas simples e são compostas basicamente por uma barra com ponta de apoio. São utilizados para facilitar o movimento de objetos. Suponhamos, né, que um pedreiro está lá em cima da laje e o auxiliar dele está lá embaixo no chão. Aí, para facilitar, né, a subida de material de construção, vamos dizer assim, um tijolinho. A gente suponha, né, que uma outra terceira pessoa pise com muita força na barra fixa, onde está a seta vermelha, e aí o objeto em verde aqui, que seria um tijolinho, subiria com uma velocidade maior para cima, né? E o pedreiro lá em cima da laje conseguiria pegar esse tijolinho. E a gente tem uma segunda imagem aqui. O plano inclinado é um exemplo de máquina simples. Como o nome sugere, trata-se de uma superfície plana, cujos pontos de início e fim estão às alturas diferentes. Então, a gente tem uma superfície aqui inclinada e tem o início. E a gente tem um círculo aqui. Se soltar o círculo, é óbvio que como o plano aqui inclinado está inclinado, o círculo, suponhamos que seja aí uma bola, ela vai descer com mais facilidade do que num plano, né? Num lugar plano. E temos aqui, né, a roldana, terceira imagem. As roldanas são utilizadas para elevar objetos utilizando cordas ou cabos. Elas são constituídas por uma roda com um sulco, no qual corre uma corda que pode ser fixa ou móvel. Atividade 2. A seguir, apresentamos um modelo de uma máquina simples. Analise seu funcionamento e responda as perguntas a seguir. Então, aqui no seu caderno de tecnologia, vocês não precisam escrever tudo e nem fazer o desenho, mas precisa colocar as perguntas e as respostas. A gente vê a imagem aqui, ó, a mão de uma pessoa indicando o ponto abaixo, e no final da imagem dessa máquina aqui, né, que Ruby inventou, temos um cachorro. A. Qual é o objetivo dessa máquina? Qual o objetivo dessa máquina aqui, ó? B. Identifique os mecanismos de funcionamento associado à legenda na lateral, preenchendo os círculos em branco. Qual é a legenda, professora? Temos aqui, ó. Acima do cachorro temos 1. Roldana, 2. Plano inclinado, 3. Eixo, 4. Alavanca. Então, vocês vão aí associar cada círculo que tem. Vocês perceberam que tem bastante círculo em branco? Entendeu? Então, tem os círculos em branco que vocês vão ter que associar, né? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4. E C, o que você achou desse mecanismo para a realização da tarefa? Eu sei qual é o objetivo dessa máquina, e vocês? Ótima aula, pessoal. Aproveita o final de semana e o restante da semana para pôr as atividades em dia. Não se esqueçam de se cuidar, tá? Se não precisa sair, não saia sem necessidade, fique em casa. Beijo.